Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 17 de outubro de 2011. Estivemos com problemas na nossa transmissão, então estamos tentando mais uma vez fazer a transmissão para vocês aí. Vou esperar que agora a gente consiga ficar estável na nossa conexão e fazer então o call com vocês, tá certo, pessoal? Bom, vou adiantar um pouco aqui porque a gente já perdeu bastante tempo com esse problema de conexão. Temos horário de verão hoje, iniciando o pregão então às 11 horas da manhã, indo até às 18 horas, tá? Isso, por enquanto, a gente vai ter o Dow Jones abrindo às 11h30 até terminar o horário de verão deles lá, tá certo? A gente continua corrigindo no semanal, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui. Nós continuamos a nossa correção no semanal. O mercado continua bastante forte, conforme vocês podem ver aqui no gráfico. A gente já subiu aí do fundo anterior, que não rompeu, aliás, a mínima do ano. A gente já subiu aí um pouco mais de 11%, tá? Então, muito bonito o Ibovespa. A gente está realmente bastante forte nesse momento no nosso índice aqui, tá? Temos para o dia de hoje, pessoal, nós temos vencimento de opções, tá? Então isso pode enrolar um pouco o mercado na parte da manhã, pode deixar a coisa um pouco mais complicada aí, pelo menos nesse começo, tá? Temos como máxima do dia de sexta-feira 55,179,01 e temos como mínima 54,447,23, tá? Então, claro que o mercado está muito forte, é evidente, está muito bonito, só que ele pode já encontrar algum tipo de resistência por aqui. Como eu disse, vem subindo muito forte. E a gente sabe que não vai subir assim eternamente, tá? Então a gente sempre tem que ter esse discernimento de saber a realidade do movimento que a gente está enfrentando, tá? Então ele vem subindo forte e pode, na verdade, encontrar algum tipo de resistência e corrigir um pouco nos tempos menores aí, certo? Nós temos notícias hoje por volta das 11h15 da manhã, divulgando dados da produção industrial americana. Então seria um horário que poderia trazer algum tipo de volatilidade um pouco maior ao mercado aí, tá? Temos o índice Dow Jones também corrigindo no semanal, também vindo de nova mínima e testando aqui então a máxima da consolidação, aqui 11.716,84, que vocês veem aqui, tá? Então, muito bonito também o Dow Jones. Se romper aqui esses 11.716, pode também continuar se desenvolvendo bem, a gente pode até entender isso como uma possível falha de fundo. Enfim, pode realmente ficar bacana também o mercado americano, tá? Para o dia de hoje, nós temos que ficar de olho, então, no valor que é a máxima lá de sexta-feira, 11.646, e a máxima lá em 11.716. Isso aí pode ficar interessante, como eu disse, romper 11.646, tem algo lá em 11.716, tá certo? Nosso índice futuro está trabalhando agora dentro dos limites do candle de sexta-feira, mas já operando em leve baixa, tá? Então estamos com o índice aí a 55.265, índice futuro, e temos a mínima de sexta-feira lá no 55.050, tá? Então o mercado trabalhando em leve queda neste momento, mas ainda não rompeu a mínima de sexta-feira, então por enquanto ainda não estamos em tendência. Vou mostrar para vocês aqui agora o futuro americano, trabalhando numa queda aí de 0,3%, tá? Então cedeu forte aí nas últimas horas, acabou de fazer nova mínima, inclusive. Então lá fora também temos aí uma leve queda no futuro, o que indica que os mercados devem abrir caindo um pouquinho, confirmando aquilo que a gente falou, que o mercado pode encontrar aí algum tipo de correção, tá certo? Mas como eu disse, continuamos fortes, muito fortes no diário, e a correção, se vier, ela pode vir nos tempos menores. O mercado já está trabalhando até acima das médias do diário, tá? Então, vocês podem ver aqui no semanal. A gente está muito bonito, não fez nova mínima e está desenvolvendo muito bem. Se romper aqui esse 55.179, que é a máxima de sexta-feira, tem objetivo lá nos 58.589, tá? Então pode ficar bem bonito aí também o nosso índice, tá? Bom, vamos lá. Recomendações para compra ALLL3, tá? Então bem interessante aqui a ALL. Nosso amigo Dirceu Machado pergunta se está perigoso entrar agora, quem está de fora do mercado. Dirceu, nunca é perigoso se você entrar do lado certo, tá?
Se você está perguntando em compras, eu considero até um pouco perigoso. O mercado, a tendência de médio prazo, de longo prazo, continua de baixa. Isso é apenas uma correção. Tá? Então, assim, só que a questão é, você não precisa entrar comprado, você pode entrar na tendência, né? Então, se você entrar a favor da tendência, seja ela de alta ou de baixa, nunca é perigoso, tá? É sempre um bom negócio, desde que você entre a favor do movimento. Se ele é para baixo, vamos entrar vendendo, se é para cima, vamos entrar comprando, tá certo? Então, para compra eu acho até um pouco perigoso, tá? O mercado continua em tendência de baixa no médio e longo prazo, tem que esperar se definir um pouco essas questões aí. Mas por que você vai operar apenas na compra? Você pode também operar na venda, tá? A gente aqui, inclusive, oferece as corretoras parceiras aqui, a corretora parceira que é a Valpires, a gente oferece venda descoberta, aluguel de ações, tudo você consegue aqui, tá? Então, não tem razão para você pensar só em compra. Você pode operar. O importante é operar na tendência, tá? Isso que é o mais importante. Bom, a LL, então, rompendo aqui esses 8,67, fica interessante para compra e passa a ter objetivo aqui na região dos 9,14, depois lá em 9,77, tá certo? Temos também a Cirela, CYRE3, interessante a LL, rompendo aqui, perdão, a Cirela, rompendo aqui esse 13,63, ela pode ficar muito bonita, com objetivo aqui nos R$14, tá? Então, o Cirela, o código dela CYRE3, rompendo aqui 13,63, temos objetivo lá nos R$14, tá? Temos também a MRV, o código MRVE3, rompendo aqui 11,28, ela pode continuar desenvolvendo com algo lá nos 12,25, tá? O código dela MRVE3. Temos lá também a Rossi RZID3, interessante também aqui a Rossi. Se por acaso romper esses 10,39, ela pode ficar bem bonita com objetivo aqui na região dos 11,42, tá? Com resistência, claro, na região dos R$11. Então essa é a Rossi, o código dela é RSID3. Temos também a Gerdau. Se romper aqui essa região dos 14,16, temos algo lá nos 14,70, depois nos 15,16, tá? Então fica muito bonita para uma compra. A Gerdau, o código dela é GGBR4. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 14,16. Além da Gerdau, nós temos a Usiminas, a Usim 5. Muito bonita a Usiminas. Se por acaso romper aqui essa região dos 11,14, ela pode vir testar aqui essa região dos 11,41, depois lá dos 11,80, tá? Então essa é a Usiminas, pode estar falhando esse fundo aqui no semanal também. Fica realmente muito bonita, como eu disse, rompendo 11,14, alvo lá em 11,41, depois alvo lá nos 11,80, tá? Temos também hipermarcas, HYPE3, limpar um pouco o gráfico para vocês aqui. Agora sim. Interessante a hipermarcas rompendo aqui os 9,10, tá? Pode continuar a correção dela com objetivo aqui nos 9,62. Então essa é a hipermarcas. Código dela HYPE3, rompendo aqui 9,10, temos objetivo aqui nos 9,62, tá certo? Além da hipermarcas, nós temos Itaú, Itube 4, bonito Itaú, montando pivô de alta no diário agora, e pode ficar ainda bastante interessante se romper esses 31,62, tá? Nós temos a máxima lá de sexta-feira, aqui em 31, deixa eu marcar aqui, e 50, tá? Então rompendo 31,62, o Itaú fica muito bonito no diário, rompe mais um topo e passa a ter objetivo aqui na região dos 32,91. Seu Itaú, o código ITUB4. Além do Itaú, nós temos a Marfrig MRFG3. Bonita a Marfrig, continuando a correção, recomendamos compra nela aí há vários pregões atrás. E ela pode continuar se desenvolvendo. Atingiu o nosso alvo aqui, rompeu até essa região aqui, que era dos 7,19, que era o nosso primeiro alvo. E agora, se romper 7,31, ela passa a ter objetivo lá em 7,70, depois lá na região dos 7,88, R$8 e assim por diante. Tá? Então, interessante a Marfrig. Falando até em alvos maiores, poderíamos até falar em 8,72, 9,49, se por acaso ela retomasse a tendência. Mas por enquanto ainda é muito precipitado,
uma vez que ela vem de nova mínima, tá, pessoal? Então, podemos ter algum tipo de correção até a região aqui dos 7,70, 7,88, talvez até R$ 8, tá? Então, essa é a Marfrig, nos interessamos por ela a partir dos 7,31, tá? Temos, além da Marfrig, Petrobras, PET4, interessante aqui a Petrobras. Se romper aqui esses 19,70, ela fica bonita, com o objetivo aqui nessa máxima dos 21,14. Claro que tem os R$ 20 antes, depois tem os 21 e assim por diante. Então até vamos marcar aqui os R$ 20. Então está aqui a Petro, rompendo 19,70, objetivo aqui nos R$ 20, depois lá nos 21,14, que é a máxima dessa região de consolidação. Temos aqui a Vale 5, também interessante caso o mercado continue desenvolvendo para cima. Se por acaso romper aqui 40,34, temos objetivo aqui na região dos 41,28, tá? Então essa é a Vale, o código dela é Vale 5. Nos interessamos por ela rompendo aqui os 40,34 com algo lá nos 41,28. O código dela, mais uma vez, Vale 5. Tá? Nos interessamos por ela a partir dos R$ 40,34, tá certo? Esses eram os ativos que a gente recomenda para compra no dia. Vamos então aos ativos da venda. Temos apenas um para o dia, que é a Redcar, RDCD3. Então, muito bonita para uma possível venda aqui a Redcar. Vende um belo movimento de alta, uma bela tendência. Deixou para a gente essa máxima lá em 29,79. E ela já deu um sinal de venda aqui e deixou mais um invertido aqui na sexta-feira. Tá? Então, temos dois pontos interessantes. Se por acaso perder aqui 27,84, temos objetivo aqui na região dos 27,47. Essa é a Redcar, o código dela é RDCD3. Perdendo 27,84, objetivo lá nos 27,47, depois aqui na região dos 26,75. Essa é a Redcar, o código dela é RDCD3, certo? Bom, essas eram então as recomendações do dia. Alguns ativos que a gente ainda pode ficar de olho, que eles podem se desenvolver tanto para cima quanto para baixo, porque eles estão numa região de resistência. Tá? Então esses são ativos que a gente pode aproveitar para os dois lados. Seria o Bradesco, que vocês estão vendo aqui, que eu acho que vale a pena acompanhar. Então não é recomendação nem de compra nem de venda, são apenas ativos que podem ter movimentação grande para os dois lados. Se o mercado subir, ele pode subir bem, e se cair também pode cair bem. Tá? Então fiquem de olho nesses ativos aqui. É o caso do Bradesco. Se por acaso perder aqui esses 28,76, fica muito bonito, como objetivo aqui já na região dos 27,81, pode estar numa região de resistência. Porém, se o mercado começar a subir forte, se por acaso romper aqui esses 29,17, temos alvo lá em 29,55, depois em 30,38. Temos também Embraer, também numa região de resistência por aqui, e também pode ficar bonita, tá? Também pode ficar legal aqui a Embraer. Então, se por acaso romper aqui essa região dos R$ 12,15, pode ficar realmente muito bonita a Embraer, com o objetivo aqui na região dos R$ 12,75, tá? Mas também, se perder aqui esses 11,78, ela pode vir testar essa mínima aqui em 10,83. Então, um ativo que está numa região de resistência, se romper pode ficar muito bonito, e se por acaso não conseguir romper e o mercado for para baixo, também pode ceder forte por já estar em região de resistência. Tá? O mesmo caso é a MMX, também está mais ou menos na mesma condição, já encontrando algum tipo de fraqueza por aqui, mas se por acaso romper 7,29, tem objetivo lá na região dos 7,84. Se por acaso perder 7,07, alvo lá nos R$ 7, depois lá nos 6,55. Ou seja, são ativos que podem se movimentar bem, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? E, finalmente temos a OGX, também está na mesma condição, também já em zona de resistência, também já não está mais com aquela força toda, mas pode ainda se desenvolver. Então, rompendo 12,48 fica interessante, com alvo lá em 12,88, ou por acaso perdendo 12,19, ela passa a ter objetivo daí nessa região das mínimas da consolidação, R$ 12, e assim por diante, podemos até falar lá próximo aos 11, tá certo?
Então essa é a OGX. Então ativos que vale a pena a gente acompanhar, porque talvez traga uma movimentação um pouco maior, tanto para compra quanto para venda, Bradesco, Embraer, NLX e OGX. Tá certo? Bom, pessoal, eu não vou fazer análises para vocês no chat, porque o nosso tempo está encerrando. A gente teve problemas na transmissão hoje, para quem não acompanhou o começo. A gente conseguiu começar o call para lá de 10h40 já, então pedimos desculpas pelo atraso. Problemas de conexão aqui impediram que a gente começasse no horário. Mas a gente conseguiu passar para vocês as nossas análises aí. Tá? Então, antes de encerrar, eu queria convidar todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Clicando aqui, vocês já vão estar conectados com a gente na sala virtual. Vocês já vão conseguir visualizar aqui a nossa tela ao vivo nessa mesma página, tá certo? Então, nesse quadradinho que vai abrir aqui, vocês vão visualizar a tela dos professores, liberada sempre a partir das 11 horas da manhã. E aqui embaixo, descendo um pouquinho, a gente já vai conseguir fazer o download do Ventrilo, que é o programa que a gente utiliza para comunicação. Então, fazendo esse download, é só fazer a instalação aqui conforme este vídeo tutorial acima, tá certo? Bom, pessoal, lembre-se que hoje nós temos vencimento de opções, isso pode enrolar um pouquinho o mercado, a gente deve aguardar a movimentação inicial, o mercado parece estar desenvolvendo algum tipo de correção nos gráficos menores, e isso pode enrolar um pouco o nosso começo, tá certo? Então só tomar cuidado com relação a isso. Assim que a gente tiver uma definição de movimento, a gente consegue fazer entradas com certeza muito mais seguras. Então aguardem essa definição das opções, dos futuros americanos, enfim, vamos aguardar o mercado entrar em tendência como sempre. A correção é normal, ela é bem-vinda porque permite novas entradas e ela é essencial para a continuidade da tendência. Tá? Então é bom que venha a correção, com certeza a gente vai conseguir novas entradas com mais segurança, com mais tranquilidade, tá certo? Um excelente pregão a todos, um grande abraço e até amanhã, às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.